Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para mais um vídeo da Fraternidade Flor de Lis. E hoje aí dando início a um curso que é muito conhecido de todas as pessoas, que é a meditação. Então, a meditação, ela é muito importante para o ser humano. Já dizia os grandes mestres, né, que a meditação é o pão do sábio. Então, pessoa que ela quer ser sábia, que quer ter uma evolução espiritual mais acelerada, ela precisa meditar todos os dias, meditar, inclusive em sábados, domingos e feriados, procurar na meditação a sua iluminação. E já tivemos na história alguns grandes mestres que já vieram ensinando a importância da meditação, como por exemplo Buda, né, que Siddhartha Gautama, que se iluminou, atingiu a iluminação por meio da meditação. Temos também o próprio Jesus, que tem narrativas na Bíblia que diz que ele meditou 40 dias no deserto, 40 dias, 40 noites no deserto. E temos mais modernos também, livros, por exemplo, Autobiografia de um Yogi, que narra ali a importância da Kriya Yoga, da meditação para a evolução espiritual. Conhecemos também Kuan Yin, que vem ensinando também a respeito da chakra da yoga, da técnica da yoga do coração. Então, assim, tem uma série de mestres, mestre Samael também, mestre Gabriel, inclusive mestre Luana também, muitos mestres que vêm ensinando para gente a importância da meditação para a evolução espiritual. Então, a meditação ela é uma ferramenta para evoluir espiritualmente. Tem ensinamentos que foram passados para a humanidade, ensinamentos morais de Jesus, por exemplo, que diz: se alguém lhe ferir, dar a outra face, amar ao próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. São ensinamentos morais que ensinam a gente como se portar diante da vida para sermos pessoas melhores. Como já dizia também, né, Kardec, sem caridade não há salvação. Então, esta é uma realidade também. Então, é um dos fatores para a evolução espiritual, é estar auxiliando o próximo, é procurar fazer o bem, dar o dinheiro para quem precisa, dar alimento para aquele que precisa. Isso é uma forma de evolução espiritual, sim. Mas vamos dizer assim que ainda mesmo que a gente passasse toda a nossa vida fazendo apenas o bem, só auxiliando o próximo, como a Madre Teresa, o Francisco de Assis, o próprio Jesus mesmo, doando toda a nossa vida só para evolução espiritual, para espíritos que ainda estão aprendendo a caminhar, ainda seria muito pouco. Ainda seria muito pouco, porque é apenas um dos fatores de revolução da consciência. Nós precisamos nascer das águas do Espírito, precisamos morrer, deixar os nossos pecados e precisamos sacrificar-se pela humanidade. Então são alguns fatores que precisamos cumprir. E este de auxílio ao próximo é apenas um fator. Então a meditação ela vem nesse sentido de auxiliar a acelerar a evolução espiritual. Esta palavra meditação, né? Meditar até ficar santo, até ficar puro. Um mistério desta palavra. E o que é a meditação? A meditação, basicamente, ela é a arte de aprender a ficar parado. É uma forma de desligar o corpo físico, de desligar o corpo físico para que possa manifestar o espírito.
Então, é como se fosse uma mortificação da matéria para que o espírito possa despertar. Então, existem algumas formas de meditar, a forma ocidental e a forma oriental. A forma ocidental, onde nós estamos, pode ser feita em uma cadeira, que seja de forma confortável. Se senta, né, na cadeira de uma forma confortável, de preferência sempre com a coluna reta. Já vem dizendo, né, os grandes mestres, Yogananda, que a coluna curvada ela é inimiga da evolução espiritual, inimiga, porque quando a pessoa vai meditar, né, se coloca numa posição de coluna reta, pode ser sentado, as duas pernas emparelhadas uma ao lado da outra, as mãos pode deixar nesta posição, né, que existem os diversos tipos de mudras, de posições de mão, que de acordo com a posição de mão também ajuda a ativar um centro de energia do corpo. Então você coloca nessa posição, fecha os olhos e procura não pensar em nada. Uma meditação mais simples que tem é focar na respiração, que puxa o ar pelo nariz, solta pelo nariz e fica apenas observando a respiração. Claro que em algum momento o pensamento é sujeito a devagar e pensar em outras coisas e você viajar nos pensamentos, né? Quando isso acontecer e você perceber, você volta de novo a focar na respiração e assim vai desenvolvendo a concentração. Isso é uma respiração de meditação iniciante. Qualquer pessoa que estiver começando pode fazer ela, né? Uma forma de meditação normal. A forma, posição oriental, seria em posição de lótus, né? Que na câmera não tem como eu mostrar, mas aquela posição típica, né? Se for na internet, posição de lótus encontra, com as duas pernas cruzadas, né? E com a coluna reta. Cabeça reta com o olhar ao horizonte. Aí existem algumas respirações também que pode fazer, que é puxar pelo nariz, soltar pela boca. Essa também é uma meditação, vamos dizer assim, a primeira respiração básica, inicial, que pode ser feita também, para quem está começando a aprender. O objetivo da meditação, ela é para que a pessoa ela possa, vamos dizer assim, contemplar os reinos de Deus, os reinos celestiais. Os grandes mestres já diziam também que nós precisamos meditar até quando precisamos meditar? Precisamos meditar até a gente se tornar um, que vai meditando até chegar o momento que a pessoa ela dissolve no todo, como se ela deixasse de ser só a pessoa em si, só a personalidade de Leonardo, né? Deixa de ser esta personalidade que nós temos e se integra com a corrente de energia cósmica. Por exemplo, eu estou aqui em um quarto, né? Então, quando eu atingisse esse estado de meditação, então eu já pararia de me ver como um indivíduo e já passaria a me ver como esta sala como um todo. Eu já seria esta cadeira, eu já seria esta parede que está atrás de mim, eu seria este corpo, este óculos, eu seria este chão que piso, eu seria este teto que cobre minha cabeça, eu sou tudo que está nesta sala. Então seria assim um estado de unidade. E a gente, quando está encarnado, a gente pode olhar e ver pelos nossos olhos, né? Quando está neste estado de unidade, e se é tudo, pode se ver de qualquer ângulo. Então, se eu sou o chão e estou em estado de unidade, então o chão está me olhando, falando. E eu sei que sou eu, mas estou me vendo de fora.
e posso me ver de qualquer lugar, de qualquer ângulo, como se eu fosse uma parede me observando. Já viu aquele dizer, né, de que as paredes têm ouvidos, coisas assim? Então, como se fosse os antigos, sabendo a respeito desse estado ou coisas assim. Então, este é o estado que deve ser buscado na meditação. E é o principal estado que muitos yogis, muitas pessoas que meditam procuram encontrar. E às vezes acontece também que esse é um curso iniciante, mas também é um curso já para pessoas que já estão meditando há mais tempo. Então acontece às vezes que a pessoa ela já medita há muitos anos e ainda não teve nenhum pequeno vislumbre do plano espiritual, não viu nenhum encanto que nós dizemos, né, na meditação, nenhuma imagem, nada. Se isso está acontecendo, então por quê? Será que estou meditando errado? Então, como eu falei, existem diversas formas para meditação. Uma delas é para canalizar a energia cósmica em seu corpo. Por exemplo, Kriya Yoga. É uma técnica de meditação para absorver energia cósmica no seu corpo para acelerar a evolução espiritual. Não é necessariamente uma meditação para ficar vendo encantos, para ficar vendo imagens. Então, às vezes, quem medita ela acha que está meditando errado, mas tem que entender o objetivo também. Ela pode trazer essas visões? Pode também, mas já para pessoas que já estão há muito tempo na caminhada e já tem uma prática muito grande. Não apenas de minutos por dia, mas sim de horas. E várias horas por dia. Para ter esses vislumbres. Então, eu como mestre espiritual estou aqui para auxiliar, facilitar o caminho das pessoas que estão meditando, não têm visão nenhuma espiritual na meditação e querem ter. Então, o segredo para isso é o sono. O sono é um grande fator na meditação para auxiliar ao desprendimento da matéria e a visão espiritual. Então, por isso que existe a indicação de quando for meditar, que medite cedo, logo após acordar, de preferência, vamos dizer, se você acorda às 6 horas da manhã, ponha o despertador para 5h30, porque aí assim se acorda e começa a meditar ainda com um pouco de sono. Isso afrouxa as amarras do cérebro. E afrouxando essas amarras, facilita a visão espiritual da meditação. Ou outra forma também, que é a minha favorita, mas que também é um pouco mais difícil, que é esperar o sono chegar de noite antes de dormir. Então, foi assim que eu tive, depois de muitos anos meditando, mas mais de 5 anos, tive minhas primeiras experiências assim, de meditação, de visualização, de imagens, né, de encantos divinos. E sentia que estava aproximando já a hora de dormir, sentia que o sono já estava chegando. Então, em vez de se deitar para dormir, me sentava em posição de lótus e começava a meditar. Como o sono ia chegando, é preciso aprender a se manter acordado. Nem ao estado de sono extremo que a cabeça cai, e nem ao sono tão desperto que não se entra na meditação, que mais se preocupa com a dor no corpo do que com a meditação em si. Então eu entrava nesse estado, eu praticava assim a Kriya Yoga, e é muito importante dar o tempo da meditação em si. A meditação em si que eu digo é o quê? Porque, por exemplo, a respiração, né? Você está aqui se concentrando na respiração, puxando o ar, soltando pela boca, puxando o ar, soltando pela boca. Então você está se concentrado nessa meditação.
Agora, a meditação em si é o momento que você não vai estar concentrado em nenhuma técnica, em nenhuma respiração, em nenhuma movimentação de energia, que não vai estar concentrado no frontal, que não vai estar concentrado em nada, vai estar, como vamos dizer assim, com a mente limpa, só procurando a mente estar limpa e entrando neste estado de sono. Então, neste estado, é o momento que o véu se rompe e é possível a pessoa começar a ter os vislumbres das imagens da meditação. Então, dizia o mestre Samael que meditar sem sono prejudica o cérebro, prejudica. Eu entendo que existem formas de meditação e cada uma tem o seu objetivo, né? Se você está movimentando, por exemplo, a energia cósmica na coluna, o objetivo é despertar e desenvolver a Kundalini, esse poder serpentino que sobe pelas costas, que também é possível desenvolvê-la por meio da meditação. Não quer dizer que seja a Kundalini que é desenvolvida por magia sexual, mas sim uma Kundalini que é desenvolvida por meio da meditação e para meditação. Então existem diversos tipos de Kundalini. Descobrir isso para mim foi um bálsamo, porque muito tempo eu queria levantar minha Kundalini, mas não tinha o matrimônio, não tinha companheira para isso. Então, saber que existem Kundalinis que podem ser levantadas por meio da meditação e para a meditação, então é um alívio para as pessoas que são solteiras e querem fazer a grande obra e às vezes tem companheiras que não permitem. Então, se não pode levantar uma por meio da magia sexual, então que levante uma por meio da meditação. Só um momento. Então, sim, algumas experiências que eu tive, né, fazendo essa técnica de meditação. E assim, meditava e comecei a ter um vislumbre. Eu via como se fosse Jesus aparecendo na minha frente, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Ele usava assim um manto rosa. Não vi o rosto, mas eu senti a energia e assim reconheci que era ele. Fazendo este trabalho de procurar manter a consciência ativa, desperta. Mantendo ela entre o sono e a vigília. Mantendo entre o sono e a vigília e consegui ter esse vislumbre. Aí tive um pouquinho mais de sono, perdi aquela imagem. Aí segui fazendo esta forma de meditação até um dia que tive um vislumbre do que a gente chama de vazio iluminador. É outra porta da meditação que pode ser alcançada. Estava meditando, fazendo isto de concentração entre o sono e a vigília, até que em determinado momento me encontrei em um vazio. Para todos os lados não existia nem parede, nem plantas, nem nada, um vazio como se estivesse no espaço. Só que não era um vazio escuro, era um vazio iluminado, como se fosse luz para todos os lados. E silêncio, ouvia silêncio. Eu ainda estava, não era um estado assim de samadhi, pode dizer que é um nível, né, de samadhi, mas não posso dizer que é um samadhi propriamente dito, porque ainda tinha respiração, ainda respirava. Mas silêncio, ouvia um silêncio. E já dizem, né, as antigas tradições a respeito do silêncio iluminador. Lena Blavatsky já dizia, né, já escreveu o livro, né, A Voz do Silêncio.
Então era um lugar de puro silêncio. E aí eu naquele lugar, aproveitando aquilo e busquei esse vazio iluminador tantos anos da vida, tantos anos, mais de 5 anos meditando, procurando. Aí quando finalmente encontrei, era um vazio e não tinha nada naquele lugar. Mas à medida que eu fui observando, vi como se fosse um chão. Mas não era um chão propriamente dito, porque se fosse um chão não era um vazio, né? Mas como se fosse um chão, como se fosse algo que pudesse se caminhar em cima, no vazio. E mais para frente naquele vazio, eu vi como que no centro dele algo preto, como se fosse uma árvore que saía do chão, e aquela árvore ela era como se ela tivesse sido queimada pelo fogo e tivesse sido carbonizada. Aí eu vi aquilo e fiquei observando aquele vazio e pensando, se aqui é o vazio, por que existe algo no vazio, se é vazio? Então, Essa Samael já dizia que uma coisa é a pessoa chegar até o vazio iluminador, outra coisa é a pessoa realizar o vazio iluminador. Então, tem duas coisas, né? Porque, digamos, que a pessoa ela tem muitos pecados dentro dela. E cada pecado desse tem pensamentos próprios. Então, tem pecados que pensam em atos de luxúria, tem pecados que pensam em pensamentos de ira, tem pecados que pensam pensamentos de gula, tem pecados que pensam pensamentos de inveja, tem pecados que pensam pensamentos de cobiça, tem pecados que pensam pensamento de orgulho. Então, cada um deles pensa muitas coisas, como se a pessoa fosse um carro que é pilotado por muita gente. E o que esses exemplos desses pensamentos, né? Nossa, queria dar um murro na cara daquela pessoa. Um pensamento de ira, um pecado de ira, pensando. Nossa, como aquela pessoa é bonita. Queria fazer coisas com aquela pessoa. Pensamento de luxúria. E assim, né? Nossa, olha só essa coisa aqui, não tem ninguém olhando. Como é que eles deixam assim? Se eu quisesse, eu poderia pegar. Pensamento de cobiça, de roubo. Então, existem diversos tipos de pecados pensando dentro da pessoa. Então, a pessoa não consegue ter um silêncio mental, porque está sempre com o pensamento ativo, sempre pensando. E às vezes pensando pensamentos que não são bons. Na verdade, a maioria das vezes pensando pensamentos que não são bons. Então, se percebe que não tem uma mente vazia, mas sim uma mente cheia, cheia de pensamentos. Então, a meditação é a arte de aprender a parar de pensar. Ou vamos dizer assim, finalmente consegui parar de pensar. Então eu penso, consegui parar de pensar. Pensei. Pensei. Aí sai do estado. Então, é um estado de foco. Pode se focar no terceiro olho, com aquele olhar assim, focado, com os dois olhos olhando para o terceiro olho, fechado, né? Como se você visse uma montanha bem longe, distante, e você está olhando para o topo da montanha. Aí vai focando no terceiro olho. Então, não, vamos dizer assim, não um estado 100% de pensamento, mas um estado 100% focado em um único pensamento. Essa que é a verdade. Aí se foca tanto em um único pensamento que esse pensamento principal ele sobrepuja os outros. Só que tem gente que faz isso tanto tempo e não consegue. Por quê? Tem essa dica que eu falei do estado de sono, mas é porque às vezes a mente ela está descansada. Nossa mente, ela também tem ela no plano espiritual, sim, existe, mas também existe ela no plano material, que é nosso cérebro. E nosso cérebro, ele é, vamos dizer assim,
que me perdoe as pessoas que estudam medicina e educação física, biologia, mas se estiver errado, mas o cérebro, em analogia, é como se fosse um músculo. Então, o músculo, ele fica ativo. Se você exercita ele, ele fica mais forte, né? Se fortalece, as fibras arrebentam e depois reconstituem. E o cérebro é a mesma coisa também. Então, se o músculo ele está descansado, você vai conseguir fazer muitos levantamentos de peso, muito exercício com ele, até ele cansar. Quando ele estiver cansado, você estiver tentando fazer um exercício, ele não vai conseguir levantar aquele peso, porque já está cansado. Então, às vezes, quando se vai meditar e a mente, o cérebro, ele está descansado, então ele vai fazer o quê? Vai ficar pensando, 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 porque ele foi feito para isso. O músculo foi feito para se para movimentar, e o cérebro foi feito para pensar. Então, como fazemos? Temos que cansar o cérebro antes da meditação, para que ele permita que possamos entrar na meditação e ver as coisas. Então, para cansar o cérebro, existem alguns métodos que podem fazer esse. São com respostas que o próprio cérebro não consegue achar. São chamados koans. Por exemplo, se tudo se reduz à unidade, o que se reduz à unidade? Aí, tipo assim, não existe uma resposta lógica para isso. Aí, ó, a cabeça ela chega a dar uma canseira assim na cabeça. Aí repete, fica repetindo. Se tudo se reduz à unidade, o que se reduz à unidade? Fazer isso pelo menos uns 5 minutos antes de entrar na meditação. Que aí vai cansando o cérebro, vai cansando, deixando ele cansado. E aí quando entrar na meditação, ele vai ter mais dificuldade de manter os pensamentos. Um outro com imagem também, que é bom de se fazer, é assim, se imagina que tem uma árvore, que existe um penhasco, e do lado do penhasco tem uma árvore, e dessa árvore sai um galho e fica pendurado no penhasco. E você está ali amarrado com as mãos, com as pernas, amarrado, e de pendurado no penhasco, e pensando, como eu vou sair daqui? Aí fica pensando nisso, como que eu posso sair daqui? De uma forma física, né? Como que eu posso sair daqui? Não tem resposta. Aí a cabeça vai ficar pensando, como pode sair? Aí tenta pensar em outra coisa, como que eu posso sair? Aí não tem resposta física, a única resposta é espiritual. Aí desperta no espírito. Aí após isso, após cansar a mente, aí sim pode começar a fazer essas respirações básicas, né? De puxando pelo nariz, respirando pela boca, perdão, puxando pelo nariz, respirando pelo nariz, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Pode fazer iniciar esta forma de meditação. E a meditação, ela é muito importante porque para pessoas que são muito impacientes, ela ajuda a dar mais calma para a pessoa. Para pessoas que são muito ansiosas, ela ajuda a dar mais de tirar a ansiedade. Então, ela auxilia todo mundo, mesmo que não seja para visualizar as coisas do plano espiritual, só de estar meditando, às vezes no mundo que a gente está é tão difícil, porque tem tanto movimento, tem tanto corre-corre de carro, pessoas para todos os lados, trabalho o tempo inteiro, criança, lar, tantas coisas que as pessoas têm que fazer, mídias sociais, que a pessoa atualmente não tem um momentinho de paz na vida. E aí sim se torna ansiosa. Então, e quando está parada, às vezes está colocando um som alto para fazer barulho, tá com um YouTube ligado no fundo, não para nenhum momento para ouvir a voz que existe dentro de si mesmo. Não para nenhum momento para ouvir Deus que fala dentro de si mesmo. Então, é importante ter este momento para ouvir si mesmo.
Porque tem pessoas que parar para ouvir a si mesmo, se não tiver um barulho, às vezes dá medo, às vezes dá desespero, às vezes dá agonia. Por quê? Porque precisa de um tempo para si. Precisa de um tempo para ouvir a voz interior. Porque tem medo, às vezes, do que a voz interior vai dizer. Porque tem medo de dizer que vai estar errado, que o que está fazendo não é certo na vida. Mas a voz interior, ela é amor. Então ela não vai impor nenhuma verdade para a pessoa. Ela vai se revelando para a pessoa à medida que a pessoa está preparada para ouvir. Então é importante a gente se preparar para ouvir Deus que está dentro de nós. Porque os pecados, todo mundo já escuta. Todo mundo já escuta os pecados que está dentro de si. Mas ouvir a luz que está dentro de si, ninguém está escutando. Por isso que precisamos buscar esta luz. Porque a religião ela é importante. Mas hoje em dia perverteram a religião. Mas a religiosidade ela existe e ela precisa ser mantida, ela precisa ser alimentada. Porque são ideias inatas da existência de Deus que existem dentro da própria pessoa. Se uma pessoa ela não acredita em Deus, é ateu, mas ela pode meditar. Mas ela pode meditar mesmo sem ateu. Por quê? Porque é uma forma de comprovação para a própria pessoa se ele existe ou não. Porque começa a meditar desse jeito que eu estou falando, aí vai começar a ter alguns vislumbres do plano espiritual que vão ser uma comprovação para a pessoa. Então, é ateu porque não acredita na verdade que é pregada nas religiões atualmente. Por quê? Porque é uma verdade que se diz que é obrigado a aceitar e tem que ser assim, pronto. Assim, se for assim, então eu sou ateu. Mas de uma força universal, do universo que rege todos os seres, de um universo que mantém toda a vida, toda uma estrutura de sol, de dia, de noite, do fluxo da dança das esferas dos planetas no universo. Tudo isso existe algo, uma força motriz que movimenta. Isso não pode ser negado. Então existe uma força superior a nós nesse sentido. Então já seria um Deus, já seria Deus. Mas não Deus como algo pregado e necessário, como se dizem nas religiões. Mas a Fraternidade Flor de Lis vem ensinando que Deus ele é uma consciência universal, que não tem uma forma, mas que pode ser dada uma forma para compreensão. E que se desenvolve dentro de nós. E que nós podemos ter acesso e se unir com o um, se unir com o todo, que já tem toda uma ancestralidade de mestres e já vem ensinando isso. Não estou falando nenhuma novidade a respeito disso. Então, esses são alguns conhecimentos básicos que se existem a respeito da meditação. Então, voltando a respeito do vazio iluminador, e enquanto estava visualizando o vazio iluminador e segui meditando, eu passei a ver que nas outras meditações que eu fazia, e via alguma imagem. Teve uma outra vez que eu meditei e vi como se fosse assim um terreno bem alto, como se fosse de montanhas, e aquelas montanhas elas eram planas, em cima delas eram planas e tinha gramas, e ao lado delas tinha muita água, como se fosse cachoeiras caindo, um lugar assim muito bonito mesmo. E quando eu vi aquilo, e depois de um tempo vi o vazio iluminador de novo, eu vi que aquela árvore seca, ela tinha como que ganhado vida. Tinha ganhado vida e se tornado uma árvore viva. E com aquela visão de Jesus também, que eu tive naquele outro momento, eu vi que naquele vazio iluminador tinha nascido uma flor. E
Em outro momento, eu estava também meditando, vi uma caravela, daquela com várias velas, e ela navegava no oceano. Aí depois que eu vi ela, eu vi que lá naquele vazio iluminador tinha também nascido grama. Então eu fui entendendo que o vazio iluminador ele pode ser realizado, se tornar um jardim iluminador, como se fosse isso, um jardim iluminador. Então uma coisa é chegar ao vazio iluminador, outra coisa é realizar o vazio iluminador. Porque enquanto a pessoa está com tantos pensamentos na cabeça, ela não tem o vazio dentro dela. Mas se ela, por meio da meditação, ela pode criar o vazio e chegar até o vazio, chegar até aquele lugar de paz e tranquilidade. E ela, vencendo os pecados que tem dentro dela, ela vai criar o vazio. Ela cria o vazio quando ela vence os pecados, porque não vai ter mais pensamentos para ficar pensando coisas inferiores. Então ela cria o vazio. E quando ela visita o vazio, aí ela pode realizar o vazio. Então, isso é interessante, né? Eu achei isso interessante e é um dos motivos, né, de eu ter querido gravar este vídeo para trazer este conhecimento para a humanidade também. Porque quando a gente tem acesso assim, à meditação, a gente começa a poder ouvir a voz de Deus. E Deus ele me chamou a atenção, né? Ele falou assim para mim que eu tinha me fechado no meu mundinho, né? Que estava só aqui na fraternidade, só atendendo só meus discípulos aqui e a grande humanidade que precisa de evoluir, às vezes até mais que meus discípulos, né? Às vezes até mais que meus discípulos, que são pessoas que precisam de evolução espiritual maior. Então, decidi fazer essa série de vídeos sobre meditação para que possa auxiliar as pessoas que estão precisando de ter esta clareza, as pessoas que querem iniciar na meditação, pessoas que já meditam tanto tempo e ainda não tiveram não conseguiram ter algum vislumbre assim com a meditação. E tem também uma mensagem de consolo para essas pessoas. Vocês que já estão meditando há muito tempo e não viram nenhuma melhora, saibam que teve melhora, saibam que teve. Às vezes, quem medita não consegue enxergar a melhora que teve, porque não tem, né, as faculdades ocultas desenvolvidas para isso, não tem a visão espiritual desenvolvida para poder ver. Mas sempre que a pessoa medita, ela está recebendo um pouco de luz dentro dela. Então, imagine que como se fosse um sol bem pequenininho que tem dentro de você, bem pequeno, que pode se chamar de essência, de consciência ou do átomo nous, mas como se fosse um pequeno sol, e quando se medita, começa a se receber a luz do alto e essa luz ela começa a alimentar essa pequena luz que tem dentro de si. Então imagine uma luzinha e vem uma corrente de luz, de energia chegando e entrando nessa pequena luzinha. E aí cada vez que ela vai entrando, essa luzinha ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Com anos de prática, ela vai aumentando a luz até que esta luz cresce dentro de si. Porque o mestre Maio dizia, né, que a pessoa ela medita, aprende a entrar em samadhi e tira a essência dos egos e entra em estado de consciência cósmica. Mas quando ela sai do samadhi, toda essa essência ela é devolvida ao ego. Mas vale entender também que esta luz ela também é alimentada. Então, nada é perdido. Se está meditando, se está dedicando, vai conseguir uma facilidade. Mesmo que não vença os pecados, em outra vida ela pode vir com uma clareza na consciência maior, uma luz maior dentro de si, com uma facilidade maior de meditar, com mais paciência.
Concentração, todo mundo hoje com pouca concentração. Meditação auxilia a desenvolver a concentração na pessoa. Principalmente, a meditação ela faz todos os chakras do corpo, que são essas rodas de energia que tem na pessoa, o sistema de energia que existe na pessoa, faz todas elas rodarem mais rápido. E assim auxilia também a desenvolver os dons do espírito, todos os dons do espírito. Então, só por isso a meditação ela já é importante. Só por isso ela já é importante. Só por ela ajudar a tranquilizar, tirar da ansiedade, ela já tem uma importância. Se as pessoas hoje em dia meditassem todas, existiria menos guerra. Se as pessoas hoje em dia meditassem, existiam menos conflitos no trabalho, existiria mais paciência no trânsito, se as pessoas meditassem. A meditação ela foi criada com esse objetivo de trazer uma paz para a humanidade. E teve alguns estudos que foram feitos a respeito da meditação ligada com a sociedade, que existiam bairros que eram com muito conflito, muita briga, que tinha um índice de morte muito grande. E ali um grupo de meditação começou a meditar. E estava sempre meditando ali. Com o tempo, o índice de criminalidade que existia naquele lugar diminuiu. Caiu assim uma porcentagem muito grande, quase zerando o índice, em comparação do que estava antes. Então, quando uma pessoa já está meditando, naquele lugar onde ela está meditando, ela já, por estar meditando, já está fazendo um bem para aquele setor que ela está. Se for só um, para aquela casa. Se for um grupo, conseguir juntar para meditar, a gente, que na Fraternidade Flor meditamos em grupo. Então já começa a emanar uma energia para o setor. Se for um grupo maior, aí já para toda aquela área. E quanto mais gente meditando, melhor para ter mais paz no mundo. Porque o véu, ele é denso, o véu para entrar no plano espiritual ele é denso, porque poucas pessoas meditam e porque muita gente tem pensamentos negativos e fazem coisas erradas. Mais gente meditando, mais pessoas fazendo coisas certas, mais fino é o véu, mais fácil de acessar o plano espiritual, mais fácil de ter manifestação de mestres divinos no plano espiritual, mais fácil de ter manifestação de seres da natureza no plano espiritual ou no plano material, por meio da meditação também. Então, essa é a primeira parte deste curso sobre meditação. Venho fazer outras partes. Tive um pedido do Babaji para falar a respeito da Kriya Yoga, ensinar a Kriya Yoga, porque eu sei que tem muita gente que procura também. Então, esta é apenas a parte 1. Já vão começando a fazer as práticas de meditação. A respeito de, vamos dizer assim, pessoas que utilizam pornografia, ou bebida alcoólica, ou drogas, ou fuma, ou a vida está horrível e pensa que ou que cometeu adultério, ou que fez coisas erradas, que pensa que está com a vida perdida, que não pode meditar, cometeu um grande crime. A meditação aceita todos, gente. Aceita todos. Por isso que ela também é amor, aceita todos. O importante é começar a meditar, independente de qualquer dificuldade que você tenha. Porque a meditação é que ela vai dar suporte para que você melhore a sua vida. Ela que vai dar o suporte. Porque vamos dizer assim, a pessoa, eu não vou meditar porque eu ainda bebo. É o contrário. Você bebe, então comece a meditar. Comece a meditar, que essa luz da meditação, ela vai te auxiliar para parar de beber. Não quer parar de beber? Mas comece a meditar mesmo assim. Aí vai parando de beber, aí vai vindo a clareza sobre como que está a sua vida, sobre a necessidade do que você precisa fazer, do que você precisa orientar. Se não é para parar de beber naquele momento, vá meditando, que a meditação ela vai ensinando o que você precisa ir melhorando na vida. Que aí se um dia for necessário, ela ensina a parar. Então comece. Que a meditação também ela é uma forma de redenção.
Que aí a pessoa comete um pecado e até o padre pedia perdão pelos pecados. Vai rezar 10 Ave Maria, coisas assim. Não, vá meditar. Vá meditar, que a meditação vai auxiliar você a quitar o karma que você tem, vai auxiliar a trazer o alívio para a consciência que você precisa. Então medite. Comece com essas técnicas básicas que eu ensinei. Puxar a respiração pelo nariz, soltar pelo nariz. Prestar atenção na respiração, concentrar, puxar pelo nariz, soltar pela boca. São técnicas iniciais que já são muito poderosas para auxiliar a começar a desenvolver a concentração, para auxiliar a começar a desenvolver a paciência. Se não consegue meditar por muito tempo, comece com pouco tempo. Ah, não, mas para que eu vou meditar? Vou perder tempo com isso? Medite 5 minutos. O que é 5 minutos? Não consegue sentar por 5 minutos, fechar os olhos e respirar por 5 minutos? Isso você consegue. Se não consegue com 5, faça com 2. O importante é fazer, todos os dias fazer. O importante é se propor a querer se melhorar como uma pessoa, porque tem tempo para fazer tudo que é errado, mas não tem 2 minutos para cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tanta gente tem tanto problema na vida porque não honra o primeiro mandamento. Honrar o primeiro mandamento não é ir na missa, honrar o primeiro mandamento não é ir na igreja, não é vir beber ayahuasca aqui com a gente, não é só isso não. Honrar o primeiro mandamento é ter algum tempo no dia para Deus. Nem que seja 2 minutos, não consegue 2 minutos, 1 minuto. Não conseguir 1 minuto, 1 minuto eu tenho certeza que vocês conseguem. Se pensa que não consegue 1 minuto, aí é porque precisa vencer a preguiça, porque precisa ter uma determinação também para se preocupar com a sua própria evolução espiritual. Isso que eu estou falando não é chamando a atenção de ninguém, mas é aconselhando. Aconselhando, porque é importante. É importante conhecer de si mesmo. Olha só, Salomão estudou de si e chegou a ponto de se tornar rei da ciência, rei do conhecimento. Ele estudou de si. Então por que nós não estudamos de nós também? Só ficamos pensando que sabemos de tudo, que temos conhecimento de tudo, isso é orgulho. Então, em vez de pensar que sabemos de tudo porque leu muito, sabemos de tudo porque estudamos muito, medite. Aí a gente vai poder saber se a gente sabe de verdade mesmo. Se a gente realmente sabe o que está aprendendo. Então, vamos fazer uma meditaçãozinha aqui agora. Vamos parar, fechar os olhos, respirar pelo nariz, soltar pela boca. Relaxa todo o corpo. Depois que cansa a mente, é importante relaxar. Cansa a mente primeiro com os koanas. Depois relaxa o corpo, relaxa as pernas, os pés. Relaxa as coxas. Relaxa a barriga. Relaxa as costas. O tórax. Relaxa os braços. Relaxa os antebraços. Relaxa as mãos. Relaxa o pescoço. Relaxa o rosto. Relaxa as orelhas. Relaxa o topo da cabeça. Relaxa todo o corpo. Relaxado, agora tudo se reduz à unidade. Que se reduz à unidade. Se tudo se reduz à unidade. Que se reduz à unidade. Se tudo se reduz à unidade, o que se reduz à unidade? Se tudo se reduz à unidade, que se reduz à unidade. Se tudo se reduz à unidade, que se reduz à unidade. Agora junto, respirando, puxando pelo nariz, até encher todo o pulmão, até encher o diafragma, até encher a barriga, a respiração completa. Solta pelo nariz. De novo.
Enchendo os 3 níveis de ar, barriga, diafragma, pulmão. Soltando pelo nariz. Mais uma vez. Agora pela boca, puxa pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma. Já deu uma paz aqui. Cheguei a sentir meu frontal até pulsando, né? Depois que fez isso, fez essas técnicas do jeito que eu passei, pare, fique imóvel, só observando pensamentos, respirando normal. Focado no terceiro olho. Muito bem. Então esta é a meditação básica que qualquer iniciante pode fazer. Passei também algumas dicas, né, de meditações, algumas dicas para pessoas mais experientes que podem aprimorar já a meditação que fazem. Então é isso, gente. É uma forma simples, né, de ligamento com Deus, uma forma simples de se conectar ao todo. E pratiquem, deixem aí os comentários, qualquer dúvida que tiver. Dê o like para que esse vídeo possa auxiliar mais pessoas também, deixe um comentário. Se conhece alguém que está precisando, às vezes, se libertar de algum vício, mande para essa pessoa também. Você já vai estar auxiliando essa pessoa. É importante a gente auxiliar o próximo também. Esta primeira parte, aguardem para os próximos vídeos desse curso de meditação. Existem muitas técnicas, muitas formas de meditar, todas voltadas para esta evolução espiritual. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Não usem drogas. Tchau, tchau.